Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você já sabe, no início da aula eu sempre peço a você que providencie caderno, caneta, lápis e borracha para que você realize as atividades propostas e também faça as anotações necessárias. E também quero pedir mais uma coisa para você, que você acesse diariamente o Google Classroom, interaja com o seu professor ou sua professora e realize a atividade obrigatória, pois assim a sua frequência e a sua presença serão garantidas. Agora vai aparecer na tela para você aqui os objetivos da nossa aula de hoje, que é uma revisão dos conteúdos das aulas 29 a 32. Então, como você já sabe, todas as vezes que nós trabalhamos as revisões, os conteúdos que são apresentados são sugestões de professores da rede estadual de ensino, bem como de estudantes que interagiram com as ferramentas disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Educação, fazendo alguns apontamentos sobre alguns conteúdos necessários a serem retomados. E aqui na tela, ó, já vai aparecer para você o que é água. Pensa aí um pouquinho sobre o que é água. Relembre aquilo que nós já trabalhamos. Muito bem, estudante. Lembrou que a água? Olha ali na tela, ó. É uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e cobrem grande parte da superfície terrestre, além de ser o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Então, aqui nós temos a definição científica de água e também vale destacar que a água compõe a maior parte dos fluidos dos seres vivos. E aqui também na tela aparece para você, ó, que a água está presente em nosso planeta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E também os oceanos e mares são compostos por água salgada. Já as águas dos rios, lagos, lagoas, subsolo e atmosfera possuem menor teor de salinidade e por isso são chamadas de água doce. Então a água salgada, concentrada em mares e oceanos, e as águas continentais, tanto de superfície quanto de subsolo, bem como a água que se encontra na atmosfera no estado gasoso, nós vamos caracterizar essa água como sendo água doce. Mas é importante destacar que água doce não leva adição de açúcar. Ela é apenas uma terminologia associada à não presença de sais em grande quantidade a ponto de alterar características físicas e químicas da água. E agora aqui, ó, na tela aparece para você aqui, ó, o que é e como funciona o ciclo hidrológico. Também já tratamos sobre isso. Vamos lá. Muito bem, estudante. Ciclo hidrológico, lembrou dos conceitos que nós trabalhamos? Acompanhe ali na tela, ó. O ciclo hidrológico ou ciclo da água é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes,
superfície, solo, rocha e na atmosfera. E esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provoca a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. E aqui aparece para você uma ilustração do ciclo hidrológico. Então, o ciclo hidrológico ele está associado tanto à gravidade quanto ao calor do Sol, porque é o calor do Sol que vai aquecer a água, fazendo com que essa água ela evapore, e à medida com que ela evapora, ela vai se condensar formando nuvens. A ação dos ventos transporta essas nuvens de um lugar para outro e em determinado momento, em função do peso dessas nuvens e da força da gravidade, a água que se encontra acumulada nessa nuvem acaba caindo. E aí nós temos a precipitação, que pode ser a chuva, a neve ou o granizo ainda que vem caindo. E quando essa água chega na superfície, nós vamos ter o escoamento superficial ou ainda a infiltração da água, quando a água infiltra no solo, atingindo os lençóis freáticos, as águas subterrâneas. E tudo isso que eu acabei de falar, você está vendo nessa ilustração aqui, ó. Então, se você olhar com bastante atenção, observar as flechas, você vai perceber que o ciclo hidrológico, ele recebe essa denominação porque é um cíclico. Nós temos tanto evaporação, condensação, chuva, e em qualquer momento do ciclo hidrológico, nós vamos poder ter novamente a evaporação e o ciclo se reiniciando novamente. E agora a nossa primeira atividade. E é muito importante, você estudante que está assistindo essas aulas apenas pela televisão, que você realize essa atividade proposta e após a conclusão dessa atividade, que você encaminhe para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa tomar conhecimento da sua participação, validar a sua presença e acompanhar a sua evolução pedagógica. E caso você, estudante, esteja interagindo com o seu professor ou professora via Google Classroom, é importante que você também realize essa atividade, pois o seu professor ou professora estará cobrando esses conteúdos também na plataforma virtual. Então, agora na tela para você, ali a nossa atividade. Qual é a importância da água para o planeta Terra? Pensa um pouquinho, com base em tudo que já foi trabalhado sobre a água, por que a água é importante para o nosso planeta? O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. É importante que você realize essa atividade e, caso não tenha dado tempo de você concluir essa atividade, que você conclua ela após o término da nossa aula. Agora aqui na tela, vai aparecer para você o seguinte: como a água se encontra distribuída pelo nosso planeta. Pensa um pouquinho naquilo que nós já falamos sobre a distribuição da água no nosso planeta. Mares, oceanos, rios, subsolo. Pensa aí um pouquinho. Muito bem, dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala na distribuição da água pelo nosso planeta, ó, você vai observar que nós temos, do total da água do nosso planeta, conforme você pode visualizar nesse gráfico aqui do 100%, nós temos 97,5% da água do nosso planeta sendo água salgada e apenas 2,5% sendo água doce. E ainda desses 2,5%, observe o detalhe que o gráfico traz aqui para você, ó. Se você observar, ó, nas calotas polares nós temos quase 70% da água do nosso planeta, da água doce. Então, desses 2,5%, nós estamos abrindo aqui um gráfico de 100%, desses 2,5%, aonde aproximadamente 70% da água do nosso planeta está nas calotas polares. Nós temos aproximadamente 30%, 29% mais especificamente, sendo águas subterrâneas. Nós temos nos rios e lagos em torno de 0,3% da água doce do nosso planeta e 0,9% como outros. Aí você pode entender da água que está no ciclo hidrológico, no estado gasoso, da água que está, por exemplo, em garrafas, que está confinada em algum local, alguma represa feita pelo ser humano, em algum local artificial feito pelo ser humano, onde essa água não esteja interagindo com o ciclo hidrológico. Então perceba que a quantidade de água doce que existe no planeta, ela é bastante pequena. E agora, aqui na tela, ó, aparece para você a nossa próxima pergunta. Ó. O que são mares e oceanos? O que são mares, o que são oceanos? São a mesma coisa, são coisas distintas? Pensa aí um pouquinho. Muito bem, mares e oceanos. É a mesma coisa ou não é? Dá uma olhada ali, ó.
Oceano é o componente principal da superfície da Terra, constituído por água salgada e cobre cerca de 70% da superfície terrestre. Então, quando eu estou falando de oceanos, estou falando desses grandes corpos hídricos, esses corpos hídricos que contêm água salgada e que cobrem aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta. E aí vale destacar que nós temos o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico, que são os grandes oceanos que cobrem a superfície do nosso planeta. Já aqui, mar é um grande corpo de água salgada, cercado por terra em parte ou em sua totalidade. Em decorrência do estado da deriva continental, o hemisfério norte apresenta uma razoável proporção entre mar e terra. Então, conforme você acompanhou ali na tela, você percebeu que os mares eles são menores do que os oceanos. Além disso, no hemisfério norte do nosso planeta, em função da deriva continental, daquele processo aonde a Pangeia foi se fragmentando a ponto de dar origem aos atuais continentes, esse processo resultou em formação de uma grande quantidade de mares, principalmente no hemisfério norte. O continente europeu, por exemplo, dispõe de uma grande quantidade de mares, tanto mares abertos, que são aqueles que têm contato com o oceano, quanto os mares fechados ou de interior, que estão localizados dentro dos continentes. E aqui, esse mapa que você está vendo na tela ali, ele está apresentando para você os continentes e além dos continentes você consegue ver também os oceanos, que já foram mencionados aqui anteriormente. E agora na tela ali para você a nossa próxima perguntinha, Quais são os tipos de águas continentais que existem? Pensa um pouquinho, como que estão organizadas, como está organizada a classificação das águas presentes nos continentes? Pensa aí. Muito bem, estudante. Pensou aí, Veja o que vai aparecer na tela ali para você, As águas continentais podendo ser classificadas em águas subterrâneas e águas superficiais, a exemplo do que as duas ilustrações trazem ali para você. E ainda ali na tela, você vai ver que as águas subterrâneas é toda a água que corre abaixo da superfície da Terra, preenchendo poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares ou as fraturas, falhas, fissuras das rochas compactas. As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constituem parcela da água precipitada. Então, da onde veio essa água que está no subsolo? Grande parte dessa água é proveniente dos processos de precipitação que ocorreram ao longo da história geológica do nosso planeta, onde a água foi precipitando e foi infiltrando no solo e se alojando nos poros das rochas ou nas fissuras, nas cavidades, nos espaços existentes
entre as rochas. Isso fez com que a água se armazenasse no subsolo. E existem locais onde essa água do subsolo ela acaba aflorando novamente, acaba chegando à superfície. E aí nós podemos encontrar nascentes de rios. E aqui, ó, quando a gente fala ali em bacias hidrográficas, bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras, por onde corre um rio principal, seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvios, entre outros. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a bacia hidrográfica é um conjunto de rios que está cercado por um conjunto de montanhas, ou formas de relevo mais acentuadas, aonde a água vai convergir para um rio principal. E essa água das nascentes desses rios, ela é um afloramento das águas que estão no subsolo, que estão em camadas mais superficiais do subsolo e que vêm a aflorar chegando à superfície. Se você olhar para essa imagem que você está vendo na tela, você vai ver ali, ó, uma linha pontilhada em amarelo, aonde essa linha representa o interflúvio ou o divisor de água. Então, se você olhar aqui, ó, conforme nós já trabalhamos anteriormente, você vai perceber que essa linha pontilhada é o divisor de água. É ela que vai fazer com que a água da precipitação, ao atingir a superfície, parte dela escoe para um lado e outra parte para o outro lado. E aqui nós vamos encontrar o rio principal, os seus afluentes, que são os rios que vão abastecer a esse rio principal, e aí nós temos aqui a foz do rio, que é onde o rio termina e vem a desaguar em um outro rio, mar ou oceano. E a nascente, o local onde ele tem o seu início. Na tela ali também para você, ó, a gente está indo bem rápido porque nós estamos fazendo essa revisão para você rever os conceitos que já foram trabalhados aqui nas aulas anteriores. Então ali na tela, ó, o que são águas poluídas e águas contaminadas? É a mesma coisa ou não é? Água poluída e água contaminada. Você já sabe. Muito bem, estudante. Águas contaminadas e águas poluídas. Será que esses dois termos, esses dois conceitos, são sinônimos? São antônimos? O que eles significam? Olha ali na tela. Ó. Se você já observar ali, ó, águas poluídas. Água poluída é aquela que apresenta alterações na cor, no sabor, no cheiro, nem sempre provoca doenças. Então, quando eu estou falando de água poluída, é a água que apresenta alterações nas suas características físicas, porém, ela não é nociva caso consumida. Já quando falamos das águas contaminadas, aí sim nós temos uma água que está poluída e que, além de estar poluída, ela está
impregnada, ela está contaminada com substâncias que são nocivas, quer sejam bactérias, quer sejam metais pesados, elementos radioativos, enfim, ela estará contaminada e caso ela venha a ser consumida por animais ou seres humanos, isso provocará doenças em quem as consumir. E agora na tela também a nossa próxima pergunta, olha lá, ó, como ocorre a contaminação e a poluição das águas em nosso planeta? Você também sabe como isso acontece, porque nós já trabalhamos isso anteriormente. Então organize as suas ideias, procure lá nas suas anotações do seu caderno que eu volto já. Muito bem, estudante. Eu sei que você encontrou aí nas suas anotações as formas de contaminação e poluição das águas do nosso planeta. Então, ali ó, os principais agentes poluidores e contaminadores são águas quentes, esgoto, resíduos industriais, lixo, metais pesados e ou radioativos e o petróleo. E aí eu trago essa imagem da tartaruga, que também já foi abordada nas aulas anteriores, aonde a gente percebe que o lixo, um resíduo aqui de embalagem de garrafas PETs ou de latas descartáveis, esse resíduo ele estava no oceano e o que aconteceu? A tartaruga ainda quando filhote entrou em contato com isso e isso se prendeu no seu casco. E à medida com que ela foi se desenvolvendo, esse material plástico ficou aqui, comprometendo o seu desenvolvimento e o desenvolvimento também dos seus órgãos internos. Então isso é um grande problema. Um outro exemplo que a gente tem no caso das tartarugas é a ingestão das sacolas plásticas quando estão boiando no oceano, pois as tartarugas confundem com alimento e acabam ingerindo e isso também leva à mortalidade desses animais. Aqui na tela, ó, poluição e contaminação das águas. Então, algumas imagens aqui, ó, para que você possa refletir um pouquinho e relembrar as diferentes formas de poluição. Nós temos o lixo, nós temos a questão que envolve os agrotóxicos, os fertilizantes, que quando utilizados de forma indiscriminada na atividade agropecuária, em especial na agricultura, podem comprometer tanto o solo quanto a vida do agricultor, bem como as águas ali do subsolo, as águas da superfície, cursos de água, comprometendo todo um ecossistema. A gente também vai perceber que a figura que mostra aqui para você, ó, a figura do meio da linha superior, ela mostra para você uma ave com o seu corpo coberto de petróleo. Provavelmente essa ave ela foi fotografada em uma área onde houve um derramamento de petróleo, seja por meio de um vazamento de um oleoduto, ou de um naufrágio, ou de algum acidente com algum navio petroleiro, aonde esse petróleo acabou se espalhando pela água do oceano e comprometendo toda a vida que está ali, impede a oxigenação da água, compromete todos os seres vivos.
Provavelmente essa ave ela esteve ali para buscar alimento, aonde ela acabou tendo contato com o óleo, não conseguiu mais voar e provavelmente veio a óbito, veio a falecer. E a gente também tem a questão que envolve as usinas termonucleares, porque as usinas termonucleares elas sempre estão estabelecidas em áreas próximas a cursos de água. E aí nós temos uma contaminação que é uma contaminação térmica, aonde a água quente ela é bombeada para fora da usina e a água fria é bombeada para dentro da usina, para promover o resfriamento do reator nuclear. Então nós temos o bombeamento da água fria proveniente de um rio ou principalmente dos mares e dos oceanos, e essa água fria bombeada passa pelo reator, aquece e é novamente liberada. E essa alteração da temperatura da água compromete diretamente a vida naquele ecossistema todo. E agora para você aqui na tela, a nossa segunda atividade. Leia ali, ó. Produza um texto resumindo os conteúdos que foram apresentados na aula de hoje. Então, o objetivo principal dessa atividade número 2 é que você sistematize, que você organize todos os conteúdos que nós trabalhamos nessa nossa aula, para que você possa posteriormente entrar em contato com o seu professor ou professora via Google Classroom, interagir com ele, tirar as suas dúvidas. E caso você esteja assistindo essa aula única e exclusivamente pela televisão, que você possa também encaminhar essa atividade para que o seu professor ou professora possa perceber a apropriação do seu conhecimento, possa perceber de que forma você está se apropriando dos conhecimentos que estão sendo trabalhados aqui nesse momento. Então é importante que você realize essa atividade, bem como todas as demais atividades que estão sendo propostas. Então o tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Quero dizer o quanto é importante você realizar esta atividade, bem como as demais atividades que foram propostas ao longo da nossa aula de hoje. E também quero destacar a importância do acesso diário ao Google Classroom. E você pode fazer o acesso ao Google Classroom de várias maneiras. Ou você pode, na loja de aplicativos do seu celular, baixar o aplicativo Google Classroom, Google Sala de Aula, e fazer o acesso dessa maneira, ou ainda baixar o aplicativo Aula Paraná. No aplicativo Aula Paraná você tem acesso às aulas que foram produzidas pela Secretaria de Estado da Educação, você tem acesso às aulas que estão sendo transmitidas ao vivo, bem como acesso ao Google Classroom, e tudo isso sem a necessidade de dispor de uma rede Wi-Fi ou de créditos e dados móveis. Então é importante que você baixe o aplicativo, acesse as plataformas disponibilizadas e interaja com o seu professor ou sua professora. Também no final da aula vai ficar um QR Code para que você possa acessar o canal oficial do programa Aula Paraná lá no YouTube. Lá você vai poder rever a essa aula e a todas as demais aulas que já foram produzidas pela Secretaria de Estado da Educação durante esse período de quarentena. Quero novamente agradecer a você, estudante, a sua família pela sua dedicação, pelo empenho e também ao nosso intérprete de Libras, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Um forte abraço para você e para você, estudante. Até a próxima aula.